você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira, dia de Conversa de Cerca podcast, dias da gente saber com quem sabe mais que a gente, como eu sempre falo para começar os nossos episódios. Nós temos buscado entender muito nessas últimas semanas a importância do Brasil enquanto produtor de alimentos, não só para o mundo, porque nós já sabemos essa importância, o quanto o Brasil é um vetor fundamental da segurança alimentar, mas o quanto disso está conectado com o nosso povo, né? Muito se fala, a grande discussão do governo é entender como é que vai baixar o preço dos alimentos. E as críticas quase sempre infundadas, mas o Brasil exporta. E se exportasse menos, a gente estaria melhor ou mais adequadamente abastecido? Nós teríamos comida mais barata? Será que essa é a solução? Me parece que não, de acordo com os especialistas que nós vimos ouvindo até este momento. E para a gente engrossar esse coro e tentar entender ainda mais, a gente vai ouvir os especialistas e, mais do que isso, os estudiosos do nosso agronegócio, gente que já teve e tem ainda importância fundamental para o bom andamento do setor, que é a principal força motriz da economia brasileira. O nosso convidado de hoje, com muita honra, é o seu Antônio Cabreira, que foi ministro da Agricultura entre os anos de 1990 e 1992 e secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo entre os anos de 95 e 96, uma das maiores mentes do agronegócio brasileiro. Seu Antônio, é um prazer e um privilégio para nós ter o senhor aqui, direto do Marrocos, conversando conosco aqui no Conversa de Cerca. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui, fazendo agora, como você disse, uma conversa de cerca aqui de Casablanca, do Marrocos. Agora, eu vou já começar perguntando para o senhor o que o senhor está fazendo aí no Marrocos, porque não foi só o Marrocos que o senhor visitou, vai visitar mais países da África. O senhor está pensando e estudando a produção e a distribuição de alimentos, seu Antônio? Olha, é muito interessante quando você tem a oportunidade de viajar, no caso eu estou viajando a negócios, mas como você vê, Andressa, o futuro e o potencial que o Brasil tem. Na realidade, nós temos um futuro muito grande em termos de agronegócio e da produção de alimentos. Olha que coisa interessante. De manhã hoje eu estava em Cabo Verde, depois a gente pode até conversar um pouco sobre Cabo Verde, é um outro país aqui da África subsaariana, e hoje eu estou aqui no Marrocos. Olha que coisa interessante, só para dar aqui um insight rápido sobre o Marrocos. O Marrocos, ele tem 70% das reservas de fosfatos do mundo. Ou seja, ele é um dos maiores produtores de fertilizantes fosfatados do mundo. E o solo brasileiro, o que é? Nossos solos, de uma maneira geral, principalmente o cerrado, nós somos solos pobres em fósforo, em fosfato. Então, olha já a complementariedade que nós temos do Marrocos com o Brasil. E o que é interessante? Dos alimentos que o Marrocos importa, o Brasil fornece até hoje, 2025, apenas 10%. Então, olha o potencial que a gente tem de crescimento aqui no Marrocos. Então, veja, inclusive o Marrocos agora, recentemente, ele acaba de liberar a importação de DDG do Brasil, que é aquele subproduto que a gente tem nas usinas de etanol de milho. E o Brasil tem expandido muito isso, não só um programa energético renovável através do etanol de milho, mas ele cria esse subproduto DDG. Para você ter uma ideia, em 2012 nós tínhamos apenas uma única usina de etanol de milho. Agora, 2025, nós já estamos com mais de 25. Então, cada vez mais a gente tem esse subproduto que o Marrocos tem interesse. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o Marrocos e o Brasil, eles são altamente complementares, ou seja, o Marrocos tem o que eu, como brasileiro, preciso, e ao mesmo tempo, nós brasileiros temos aquilo que o Marrocos está precisando, que é comida. Só que nós temos aí um grande mercado a ser conquistado. Imagine, o Marrocos não é um mercado pequeno, comum, você fala assim, você não entende, mas é um país de 40 milhões de habitantes. Resumindo disso tudo aqui para o Conversa de Cerca, que eu queria realçar, a importância, até hoje, basicamente, todo o agronegócio, a gente está mandando comida para mais de 200 países sem nenhum acordo comercial. Ou seja, hoje, diferente, por exemplo, do agricultor australiano ou do agricultor americano, que tem acordos comerciais, a gente tem visto aí, por exemplo, essa disputa entre os Estados Unidos e o México. O México tem um acordo comercial com os Estados Unidos e, via esse acordo, ele está tomando o mercado do suco de laranja brasileiro. Não porque ele é mais eficiente,
mas porque via esse acordo ele paga praticamente zero de taxa, enquanto o Brasil paga mais de US$ 400 para cada tonelada de suco concentrado. Então, fica aí um desafio para a diplomacia brasileira, para os nossos líderes. Talvez a gente fique pensando em fazer grandes acordos comerciais. Eu acho que o Brasil tinha que ser mais pragmático e a gente começar a fazer alguns acordos país a país, acordos bilaterais. E aí fica a sugestão. Olha que coisa incrível, como a gente poderia fazer um acordo comercial com o Marrocos. A gente vai comprar fertilizante do Marrocos, fosfatados, e nós vamos mandar comida para cá. Seu Antônio, lhe preocupa os tempos atuais em que nós vivemos quando o assunto é comércio internacional, por conta dessa intensificação de um protecionismo ou desse olhar diferente para as relações políticas interferindo nas relações comerciais? O que o senhor tem visto nas suas viagens, né, nas suas andanças pelo mundo? Como é que o senhor entende o atual momento em que vivemos, pensando essas relações políticas e comerciais que o mundo vem registrando nesse início de 2025? Você sempre vai ter alguns políticos na contramão daquilo que é o caminho da prosperidade. É muito claro como o comércio internacional ele leva à prosperidade. Então essas lideranças que são contra o comércio internacional de uma maneira geral, elas estão dando um passo atrás, elas estão voltando naquele momento que a gente não tinha essa globalização. E a gente não tem que ter medo da globalização, porque afinal de contas o que que ela faz? Ela usa aquilo que um país tem de melhor. Então, o Brasil hoje, poucos países no mundo conseguem produzir uma proteína animal ou uma proteína vegetal como o Brasil produz. Então, esse é um diferencial que nós temos que explorar isso em relação ao mundo. E não só esse diferencial nosso, mas também a maneira como nós produzimos com toda essa sustentabilidade. Então, eu acho que é importante, claro, que às vezes a gente tem visto aí, por exemplo, essas ameaças do Trump. Claro que há um velho ditado que diz o seguinte: os países eles não têm amizades, eles não têm amigos, eles têm interesses. O país, de uma maneira geral, ele tem algum tipo de interesse. Tem que ser Certo. uma operação que é um ganha-ganha. Agora, é claro que às vezes você usa algumas ameaças comerciais para que você possa chegar a alguns acordos. E nesse ponto, a gente precisa um pouco de pragmatismo nessas relações internacionais. A gente não tem que ter medo. A gente tem que começar às vezes, mostrar algumas inconsistências que elas estão acontecendo. Olha que coisa interessante. Eu estou aqui no Marrocos e eu cheguei agora, está fazendo mais ou menos umas 2 horas de Cabo Verde. Cabo Verde é um país muito interessante, é um dos países falantes da língua portuguesa, mas olha que coisa interessante. Cabo Verde ele tá lançando um grande programa, que ele está dizendo que é um programa ambiental, que ele está chamando de Projeto de Promoção de Mobilidade Elétrica, ou seja, ele está montando um grande programa estimulando os veículos elétricos. Até aí tudo bem, cada país pode tomar o seu caminho. Agora é interessante que esse projeto está sendo financiado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional. Aliás, Olha essa só. mesma agência é aquela que financia algumas ONGs no Brasil que vivem azucrinando o agronegócio aí no Brasil. Mas o que eu achei interessante? Ela está financiando esse programa de incentivo ao carro elétrico. Até aí tudo bem. Agora, qual que é o problema? E aí que eu queria mostrar as inconsistências disso tudo. Cabo Verde, toda a sua energia basicamente vem de termoelétrica, vem de termoelétricas a diesel. Ou seja, quando você pega um dinheiro alemão que está sendo colocado para fazer programas de sustentabilidade, para financiar um carro, e eles já gastaram mais de US$ 44 milhões num país tão pequeno como Cabo Verde, para estimular um veículo que não é renovável, porque afinal de contas, aquele veículo elétrico que está lá, ele está sendo movido a diesel, porque é Sim, uma central elétrica a diesel que está produzindo aquela energia que vai carregar aquele carro. E a certo. ironia é tão interessante que esse diesel está vindo aqui do Senegal, da África, um continente que ainda tem quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso a uma energia elétrica. Então, esse diesel deveria ter ficado no continente africano para pelo menos levar energia para algumas pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso?
Estou querendo dizer o seguinte, nessas relações internacionais, acho que o Brasil tinha que chamar a Alemanha, que já tem essa mesma agência que está lá no Brasil, fazendo uma série de coisas, e falar, vamos fazer o seguinte, em vez de você financiar um carro elétrico que está sendo abastecido com diesel na realidade, por que que a gente não cria um programa de etanol? Por que que a gente não Claro. manda o etanol do Brasil para Cabo Verde? Porque vai ser muito melhor do que você financiar um programa à base do diesel, que é um combustível fóssil. Então, é isso que eu estou dizendo. Nessas relações internacionais, eu acho que a gente precisa ter os nossos adidos agrícolas descobrirem essas brechas, porque é inacreditável você gastar 44 milhões de dólares para financiar, entre aspas, um carro elétrico que é movido a diesel. Por que não mandar etanol do Brasil para cá? Porque é um programa, o Brasil tem o maior programa de biocombustíveis do mundo, trazer para Cabo Verde, e já que é subsidiado, vamos financiar realmente algo que seja verde, algo que seja renovável, como é o caso do nosso etanol. Isso sem levar em conta que Cabo Verde tem uma tradição na cultura de cana. Quem sabe um dia também eles não possam ter um pouquinho de produção lá de etanol, coisa desse tipo. Então, eu citei só um exemplo, como a gente não tem que ter medo dessas relações internacionais, mas a gente buscar brechas, buscar pontos onde a gente vai ter convergências e a gente possa trabalhar junto, tá? Seu Antônio, o que falta, portanto, para o Brasil? O senhor foi ministro da Agricultura, o senhor foi secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, o senhor viu o Brasil funcionar, né, de dentro da máquina. Como é que o senhor entende que nós precisamos evoluir para avançar com essas relações comerciais, para que elas sejam mais profícuas, para que elas sejam mais frutíferas? E o quanto disso passa ainda, embora estejamos em 2025, por guerras quase ideológicas, né? Essas retóricas, essas narrativas, o quanto disso ainda limita o potencial do Brasil e o que mais nos falta para que nós possamos ampliar essas relações comerciais e enxergar essas brechas, como o senhor falou. Olha, sobre esse ponto eu diria o seguinte: o país a gente já tem. O Brasil é um país incrível, abençoadíssimo. Só para você ter uma noção, eu acabei de falar agora sobre Cabo Verde. Cabo Sim. Verde, ele importa 90% dos seus alimentos. Existe um livro que chama Famine, que é um livro que conta talvez o melhor livro sobre a questão da fome na história da humanidade. Ele pega a fome desde os tempos bíblicos, pega a fome na Europa, pega a fome no Níger em 2005. E ele, por exemplo, descreve ali em Cabo Verde, durante o período ali por volta do ano 1800, fomes que abateram sobre Cabo Verde, que chegaram a levar a dizimar 44% da sua população por falta de comida. Então, hoje, o Brasil tem uma função nessa questão da segurança alimentar muito grande. Eu queria, inclusive, colocar essa questão que você falou logo no começo aí do Conversa de Cerca, que a gente tem, às vezes, algumas dúvidas, melhor exportar ou não exportar. Um ponto que eu queria colocar muito hoje, assim, até nesse espírito de solidariedade, hoje o Brasil ele é o maior fornecedor de alimentos da Europa, ele é o maior fornecedor de alimentos do Oriente Médio. Então, é o maior fornecedor, por exemplo, de vários produtos para a China. Então, nós temos uma importância muito grande nessa paz mundial, nessa estabilidade democrática, nessa harmonia entre os povos. Quando a gente for fazer um julgamento dessas questões de fecha a fronteira, não fecha a fronteira, exporta, não exporta, vamos pensar um pouco nisso, até um pouco de solidariedade em relação a essas pessoas. Imagine, Cabo Verde tem que importar 90% dos seus alimentos, eles não têm a quem recorrer sobre isso. E segundo, o que a gente tem que levar em conta? Toda vez que você tem um país que tem uma grande, que ele escala a sua economia, que ele tem um volume grande, por exemplo, vamos pegar a soja. O Brasil é o maior produtor de soja. Os Estados Unidos devem exportar esse ano em torno de 49 milhões de toneladas de soja. Nós vamos exportar 110 milhões. Se você somar os últimos sete ou oitavo maiores exportadores de soja, eles não vão chegar ao que o Brasil vai exportar. Ah, mas Exato. então deveríamos reter. Não, essa escala, esse volume gigantesco, o que possibilitou para a gente? Possibilitou, por exemplo, ter algumas coisas interessantes. Uma delas é o óleo de soja. Como a gente tem esse volume gigantesco de soja, acaba sendo internado no Brasil um óleo de soja, que é um subproduto da soja, extremamente barato. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? O óleo de soja hoje no Brasil é o principal óleo de fritura
da população mais pobre. Às vezes a classe mais rica, a elite, ela pode se contentar com outros tipos de óleos, mas aquele óleo básico, da cesta base, do brasileiro, da base da pirâmide, ele usa o óleo de soja. E ele usa porque é um óleo extremamente barato, oriundo desse volume de soja que a gente acaba exportando. Então, estou dizendo tudo isso para a gente ter um discurso um pouco mais balizado em relação a tudo isso. E terceiro, o que é importante? Essas exportações, elas são extremamente vitais para a nossa economia, porque elas geram superávit, nós ficamos com reservas cambiais e é dinheiro que é injetado na economia. Imagine quantos empregos, qual é a movimentação que cada grão de soja ou cada quilo de carne não faz na economia interna do Brasil. Estou colocando aqui alguns pontos para justificar essa questão. Às vezes as pessoas não têm muita ideia do que é realmente essa economia. Agora, de tudo isso que você colocou, rememorando lá no começo, o país a gente já tem. O que está faltando? Tirar essa questão ideológica. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: a chave hoje do Brasil para a gente galgar a prosperidade, para a gente chegar no florescimento, é liberdade. E liberdade no sentido de a gente ter mais cidadão e menos Estado. Menos Estado interferindo, menos burocracia, menos regulamentação. Olha só que coisa interessante. Quando a gente está gravando aqui esse conversa de cerca, falando dessas exportações, mandando comida para mais de 200 países, se você pegar um vídeo que foi feito hoje em Miritituba, aonde grande parte da produção do norte do Mato Grosso está buscando o porto ali de Taituba, Uhum. é inacreditável você ver a fila de caminhões que a gente tem hoje ali parados. São quilômetros e quilômetros. A rodovia, ela tem uma fila tripa agora, nesse momento que eu estou gravando aqui o Conversa de Cerca. Então, veja, o país a gente já tem, temos água, temos agricultor capacitado, temos produção, agora a gente não tem esse mínimo de estrutura para escoar Sim. tudo isso e fazer um produto mais barato. Uma coisa como essa significa o quê? Uma comida mais cara no seu prato ou na gôndola do supermercado. Seu Antônio, parece tão claro, né? Tão nítido, principalmente diante da vocação que o Brasil tem natural, como o senhor acabou de colocar. Agora, como é que, diante disso tudo, dessa clareza, dessa transparência das informações, como o senhor está trazendo aqui para nós, né? Essa evidência e outras realidades sendo contrastadas com a nossa, como Cabo Verde, como Marrocos, como é que a gente consegue, ainda em 2025, ver o governo falar em intervenção no preço dos alimentos? Por que isso ainda acontece? É uma questão meramente política ou algo muito mais além do que os nossos olhos podem alcançar para a gente entender por que nós estamos vivendo essa discussão no Brasil nesse momento, apesar ou mesmo com todo esse cenário que o senhor acabou de detalhar para nós? A gente sempre brinca, eleições têm consequências, e às vezes É, consequências ruins. Então, da próxima vez, quando você for votar, evite aqueles analfabetos econômicos, que não têm muita ideia daquilo que é economia e pregam um discurso que não cabe mais. Basta você analisar essas coisas, esses controles de preços, esses tabelamentos, fiscal do Sarney, aquelas coisas. Eu fui o ministro da Agricultura, seguinte depois dos fiscais do Sarney. Aquilo foi um desastre. O Brasil produzia aí 50, 60 milhões de toneladas de grão. Hoje a gente está produzindo mais de 320 milhões de toneladas, graças ao quê? A essa liberdade. Se a gente voltar aquilo, vai ser um retrocesso. Não há nenhum país que restringiu a liberdade econômica e tenha crescido a sua produção de alimentos. Agora, o que a gente precisa? Eu sempre gosto de usar uma frase que diz o seguinte: o Brasil muda quando o brasileiro mudar. Então é importante que a gente tenha essas informações, é que o Conversa de Cerca está nos ajudando bastante nisso. Por que que eu estou, por exemplo, a gente acabou de falar dessa falta de infraestrutura. Veja, nós vamos sediar agora, em novembro de 2025, a COP30, que é um encontro sobre o clima, sobre a questão ambiental, e o Brasil é o anfitrião disso. O Brasil tem hoje o maior programa de descarbonização da economia que nenhum outro país, nem os Estados Unidos e nem a China, tem a magnitude desse projeto. O que o Brasil deveria fazer? E ele não faz por picuinhas ou por questões ideológicas. Ele devia chegar na COP30 e falar: eu quero aqui apresentar um projeto que é o maior projeto de descarbonização da economia mundial. E qual é?
a Ferrogrão. Por quê? O que a Ferrogrão vai fazer? Hoje você tem a BR-163 que estão circulando hoje, exatamente hoje, no final do ano vai mudar, mas hoje passam por ali 20 milhões de toneladas de grão, basicamente soja e milho. Quando eu fizer a Ferrogrão, eu não vou ter isso que eu acabei de comentar, uma fila tripla de caminhões para chegar a um porto, eu vou ter ali isso na ferrovia. Então, a Ferrogrão talvez seja a única ferrovia no mundo que você já vai construir com a carga garantida. Ela já vai ter matéria para ser transportada. Mas, segundo os dados do próprio governo, ela vai reduzir em 77%. Eu vou repetir: 77% as emissões. Então, não tem nenhum projeto no mundo que tenha essa magnitude. Olha, eu vou reduzir em 77% as emissões do transporte de 20 milhões de toneladas. Isso é um negócio incrível. Isso é um projeto ambiental. Isso é prometer e entregar. Isso não é algo que eu vou fazer um discurso. Olha, vamos fazer isso. Estamos pensando. Não, eu vou fazer um projeto assim. Ó, em tantos anos eu vou reduzir essa emissão. Isso é uma coisa incrível que a gente poderia estar fazendo. E, no entanto, a gente fica com picuinhos, fica se preocupando com outras coisas. Eu citei a Ferrogrão, mas o Brasil tem tantas outras coisas que ele poderia agora apresentar nessa COP30 e ser a vitrine do mundo. Vamos falar, por exemplo, em aviação. Você sabe que todo mundo, sem exceção, está procurando um combustível verde para a aviação. Se procura, Sim. por exemplo, a aviação é um dos setores que vai ser muito difícil você eletrificar pelo peso das baterias. Então é difícil você ter eletrificação. Pois eu vou dizer para você, o Brasil já tem hoje a maior frota de aviões verdes do mundo que voam o SAF, que é o Special Aviation Fuel, que é Sustainable Aviation Fuel, quer dizer, é um combustível de aviação sustentável. E qual que é? O etanol. Hoje nós temos uma frota, aqui para o Conversa de Cerca, para os ouvintes terem uma ideia, de 2.800 aviões agrícolas que já voam com etanol no Brasil. Não tem nenhum outro país que tenha uma frota desse tamanho. Então, isso é um programa pronto, que nós já estamos, que já está rodando, que já está funcionando, que já está descarbonizando a economia. Agora, a gente não consegue colocar isso na vitrine. Então, eu acho que o grande momento, eu sou filho de imigrante espanhol, talvez a grande batalha do meu avô quando chegou aqui era a batalha de abrir uma fazenda, de formar uma fazenda, chegar naquelas regiões de mata. Eu acho que a nossa geração agora, a nossa batalha é a batalha da comunicação. A gente precisa comunicar esse diferencial que o Brasil tem na sua produção de alimentos. É tão bom ouvir o senhor falar. O senhor cita a Ferrogrão. A gente levou a Ferrogrão para o STF, seu Antônio. Não havia necessidade da gente levar para o STF, para o Alexandre de Moraes dizer não pode voltar a estudar se a Ferrogrão pode um dia, quem sabe. Mas quando que isso vai acontecer? A gente Quer dizer, levou para uma o decisão, STF. é exatamente isso, uma decisão monocrática de um único ministro para um Exato. projeto dessa envergadura, né? É assustador. O senhor tem grandes perspectivas para nós, seu Antônio, principalmente diante do que o senhor consegue enxergar em outros cantos desse planeta que é gigante e é tão plural. O senhor tem boas perspectivas para nós? Ah, sim, eu tenho, apesar das nossas dificuldades, porque assim, eu sou um otimista no sentido de que os problemas, eles dependem de nós para serem solucionados. O duro é quando você tem algum embate, ou você está em alguma disputa, ou em alguma relação comercial, que você depende muito de atitudes ou de generosidade de outras pessoas. Não é o caso do Brasil. A Ferrogrão, ela não depende dos outros. Ela não depende, não precisa de dinheiro da China, não precisa de. Claro que todos esses recursos eles vão ser bem-vindos, mas não é esse o problema. O problema é nosso. É um problema do ativismo judicial que está parando isso. Então, compete a nós resolver. Isso a gente consegue mudar. Então, o meu avô, como imigrante espanhol, ele sempre brincava e ele ficava bravo quando as pessoas falavam assim: o Brasil tem muito problema, o Brasil é um país difícil, o Brasil. Eu falava: não, o Brasil é um país abençoadíssimo. O Brasil não tem problema. Quem tem problema é o governo, são as estruturas, e essas a gente pode mudar, porque o país não tem problema.
Isso é uma coisa incrível. Cabo Verde, agora, ontem, a minha última visita em Cabo Verde foi visitar uma usina de dessalinização. 80% da água de consumo de Cabo Verde vem de usinas de dessalinização. Aí você para e pensa, fala, puta vida, e eu estou num país, eu vivo num país que tem de 13 a 14% das reservas de água doce do planeta e tem apenas 3% da população mundial. Olha que coisa Exato. incrível. Aliás, eu vou falar uma coisa interessante para você. Olha que coisa curiosa isso. A gente vê no mundo inteiro essa preocupação com a Amazônia, que é legítima. A Amazônia é nossa e nós, como brasileiros, temos que tomar conta dela, temos que fazer a sua devida preservação e assim por diante. Mas a Amazônia, de uma maneira geral, ela está na vitrine do planeta. Você vê aí blogueiros, artistas de Hollywood, jogador de futebol, pagodeiro, funkeiro, todo mundo falando da Amazônia. Você já viu, e aqui eu quero fazer uma pergunta para o Conversa de Cerca, alguém fazer algum comentário para você sobre o problema ambiental das usinas de dessalinização? Não, nunca ninguém viu isso. E é um problema gravíssimo. Por quê? Porque a usina de dessalinização, o que ela faz? Ela pega a água do mar, tira a água potável e sobra aquilo que eles chamam de salmoura tóxica. Para cada 1 litro de água potável que sai, sobra 1,5 litro praticamente de uma salmoura, de uma água com um índice elevadíssimo de sal. Isso retorna naquele local onde foi feita a captação. Isso tem impactos profundos na vida oceânica ao redor, na costa daqueles países. E hoje você tem 16 mil usinas de dessalinização funcionando no mundo em 177 países, com um problema que ninguém ainda conseguiu resolver. E ninguém comenta nada sobre isso. O problema é a Amazônia, onde a gente É. tem uma das leis ambientais mais rigorosas do mundo. Eu não sei se você sabe, o Brasil talvez seja o único país do mundo que é crime um ato ilícito ambiental. A maioria dos países não tem isso. Então nós temos uma lei extremamente rigorosa. Agora não serve e os outros. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, não se trata disso. Mas eu estou querendo mostrar para vocês o tanto de problemas que os outros países têm e que você nunca ouviu falar. Bom, seu Antônio, olha só, eu gostaria, eu sei que o senhor está em trânsito, né, ainda na sua viagem. O senhor já deu até mais tempo do que poderia para nós, eu sei disso. E eu espero que a gente possa fazer uma segunda parte dessa conversa, uma terceira, quarta, porque eu sei o quanto o senhor tem para ensinar para nossa audiência, o quanto o senhor tem para trazer. Eu quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite. Foi muito especial ter o senhor conosco. E, de novo, as portas estão abertas para a gente continuar promovendo essas reflexões e trazendo essas curiosidades de outros lugares, porque o senhor falou, né? O Brasil não tem problema, a gente não tem tsunami, a gente não tem terremoto, óbvio, a gente tem desastres naturais, como a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, como a gente está vendo São Paulo, por exemplo, embaixo d'água, ali em regiões que já sofrem há muitos anos com isso, mas nós não temos uma necessidade da reconstrução total e completa de um país, como aconteceu em outros locais do mundo, como o Japão, por exemplo, como, né, enfim, outros tantos lugares que têm situações muito pior. O que aconteceu com o Haiti, por exemplo, há poucos anos atrás. Então, nós temos como o senhor falou, um país abençoado. Então, eu espero que o senhor esteja conosco mais vezes para a gente continuar falando dessas bênçãos todas e da gente poder fazer mais reflexões como essas. Então, quero muito lhe agradecer por estar conosco nesse episódio do Conversa de Cerca. Para nós foi um privilégio receber o senhor aqui direto do Marrocos, né? E ainda com mais histórias para contar. Obrigada, seu Antônio. Não, imagine, olha, já vai ficar aqui uma pitadinha do que vai ser o próximo Notícias Agrícolas, então. Daqui, depois de terminar a visita do Marrocos, eu estou indo para Mauritânia. Olha que coisa Aí, interessante. sim. 65, quase 70% da Mauritânia é composta pelo deserto de Saara. E lá você não produz nada. Lá você não produz nenhum quilo de alimento. Aí não adianta que não é um desastre natural. Isso já é um país que é feito daquela maneira. Então fica aí depois aí um pequeno aperitivo do que a gente eventualmente possa comentar aí numa próxima edição do Conversa de Cerca. Tá mais do que combinado. O senhor vai falar conosco direto da Mauritânia ou sobre a Mauritânia. Estamos aqui já esperando, ansiosos para ver o que o senhor vai ver por lá. Senhor Antônio, muito obrigada mais uma vez. Boa viagem para o senhor, bom trabalho, bons negócios, que seja bastante próspero. Já estou esperando o senhor para as nossas próximas conversas. Muito obrigada mais uma vez. Um abração grande a todos vocês.
Um abraço, até mais. Bom, eu sempre falo como é um privilégio para mim poder fazer o Conversa de Cerca podcast, porque é contar essas boas histórias. E mais do que contar essas boas histórias, dessa cadeira, né, com esse microfone, a gente consegue alcançar muito além das nossas fronteiras. Então a gente foi até o Marrocos, a gente foi até o Cabo Verde e a gente vai até a Mauritânia com o seu Antônio Cabreira. O seu Antônio, como eu falei, é um dos maiores estudiosos do nosso agronegócio, um dos maiores conhecedores desse agronegócio contemporâneo, porque entende a história, porque entende a vocação e a necessidade do Brasil. Então, na sequência, para a gente finalizar muito bem esse episódio do Conversa de Cerca, vocês vão acompanhar um vídeo do seu Antônio explicando ou dando mais detalhes sobre uma declaração recente do presidente Lula, dizendo que o Brasil é um país que tem mais bois do que pessoas. Isso deveria até trazer alguma vergonha para o brasileiro? Pelo contrário, senhoras e senhores. E o seu Antônio explica direitinho porque isso tem que ser motivo de orgulho para nós, porque a pecuária brasileira tem que nos orgulhar. Então, para a gente fechar com chave de ouro esse episódio do Conversa de Cerca, acompanhe esse vídeo. Há algum tempo, o presidente Lula disse que nós somos um país que tem mais gado do que pessoas, como se isso fosse motivo para nós nos envergonharmos da nossa pecuária. O interessante é que o presidente é um grande admirador aqui do regime de Cuba, onde eu estou. Estou dizendo isso porque o que você está vendo aqui no fundo é um pequeno criatório de vários criadores, aqui um vilarejo no interior de Cuba, onde você vê ali algumas cabeças de gado. A Revolução Cubana foi um desastre para a criação de gado aqui em Cuba, porque houve toda a nacionalização e com essa nacionalização começou-se a ver aí um decréscimo muito grande na criação de gado. E em 1962, Fidel Castro já percebeu esse erro. Ele dizia que nós temos que poupar as vacas para preservar essa riqueza da nossa pecuária. O resultado, no Código Penal hoje, segundo o Partido Comunista de Cuba, é um dos crimes piores aqui em Cuba, é você matar uma vaca ou uma novilha para comer. É extremamente proibido. Isso dá, segundo o Código Penal, até 20 anos de prisão. Se você matar uma pessoa, você pode ficar preso até 7 anos, para mostrar a gravidade desse crime. Então, uma das coisas mais complicadas aqui para um criador de Cuba é se morrer algum desses animais. Ele imediatamente tem que chamar um veterinário do estado para ele vir aqui comprovar que for uma morte natural, se faz exames, uma série de coisas, porque se for comprovado que foi uma morte, essa carne foi vendida, isso dá cadeia, isso dá multa. O resultado, quando o estado autoriza inclusive você vender a carne, você é obrigado a vender para o estado, tanto a carne como o leite. E se você pudesse vender no mercado negro, era de 20 a 60 vezes o preço que você é obrigado a vender para o estado. Então o resultado é que é muito difícil, é praticamente impossível para um cubano ele comer um bife, só turistas nos hotéis, em Havana e assim por diante. A produção agrícola cubana de 2019 para 2023, ela desceu a ladeira 35%. E se você lembrar bem, em 1952, 1950, Cuba tinha um dos maiores consumos de carne per capita e tinha mais do que uma cabeça de gado por pessoa. Tudo isso mudou e virou todo esse resultado que a gente acabou vendo por aí. Por isso, quando você vê alguém dizendo que o Brasil é um país que tem mais gado do que pessoas, dê graças a Deus por isso, porque se nós estivéssemos vivendo aqui sobre o regime socialista de Cuba, nós não seríamos o maior exportador de carne e muito menos teríamos carne para comer no Brasil.